Tranquilo, vamos fazer nosso trabalho na humildade aqui e seguir com a pauta do nosso podcast, do nosso Champions Cast. Começando a falar do jogo entre Real Sociedad e Paris Saint-Germain. Basicamente é o seguinte, o PSG já tinha vencido o jogo de ida contra a Real Sociedad lá no Parque dos Príncipes por 2-0. Com um gol aí do Mbappé e outro belo gol do Barcola, né? E pra volta, a situação da Real Sociedad tava muito complicada, porque eles estavam passando por uma fase terrível na temporada. Eles começaram a temporada bem, a gente elogiou ele algumas vezes aqui no Eurocast, no canal. Mas na fase recente aí deles, eles estavam terríveis, né? Muitos jogos sem fazer gol, perdendo aí, estavam com apenas uma vitória nas últimas 9 partidas. Portanto, remontar contra um time bem mais forte no papel que é o Paris Saint-Germain seria muitíssimo complicado, e foi. Uma coisa importantíssima que aconteceu foi uma mudança na formação. Uma não, mais de uma mudança na formação do Paris Saint-Germain que o Luiz Henrique aprontou, né? A primeira mudança foi já uma coisa que já dá uma cara completamente diferente para a partida em relação ao jogo de ida, porque quem lembra do jogo de ida, foi um jogo em que o Luiz Henrique precisou escalar Beraldo na lateral esquerda, porque o Lucas Hernandes teve um probleminha de gastroenterites, digamos assim, pouco antes da partida e acabou ficando de fora do jogo, né? Mas aí ele não conseguiu jogar e geralmente é ele quem atua por ali, né? Ele é um jogador super versátil, faz muito bem tanto a lateral quanto a zaga, e ele teve que deslocar o Beraldo para a lateral esquerda, né? Que é uma função que ele não tá acostumado a fazer. E aí o Beraldo sofreu bastante com o Takefusa Kubo no jogo de ida no Parque dos Príncipes. Mas aí nesse jogo da volta ele teve, nessas últimas semanas aí, o retorno do lateral esquerdo titular do Paris Saint-Germain, que é o Nuno Mendes, né? Português Nuno Mendes. Excelente jogador, gosto muito do Nuno Mendes, embora ele seja um jogador muito jovem, ainda tem coisas ali a melhorar no jogo dele, questão de pegar com experiência, né? Ele tava há quase um ano sem jogar, né? Eu vou até refrescar a memória, pode ser que tenha muita gente que não lembre, mas o Nuno Mendes ele se machucou na reta final da temporada passada. Só que aí quando ele estava perto de retornar, viram que o problema na coxa dele era mais sério do que se pensava, e aí recomendaram ele fazer uma cirurgia para corrigir esse problema na coxa dele. Só que era uma cirurgia bem complexa e que ele ia levar bastante tempo. Então ele fez a cirurgia mais ou menos na metade do ano passado e ele veio retornar agora. Então ele passou um bom tempo mesmo fora, com esse problema na coxa dele. Tinha retornado nas últimas semanas, ficou 2 jogos ali entrando no segundo tempo, né? Saindo do banco entrando pro segundo tempo, e aí ele foi titular nesse jogo contra a Real Sociedad pela primeira vez desde abril do ano passado, que ele não era titular em uma partida, para vocês verem quanto tempo fazia. E obviamente faz uma diferença muito grande você ter um lateral de fato, e eu diria que o Nuno Mendes fez muito bem o seu trabalho, embora tenha saído com cartão amarelo, que nem foi por culpa dele, né? Foi por culpa de outro jogador que também cumpriu um papel tático diferente nessa partida, que foi o Dembélé. No jogo da ida, o Luiz Henrique também começou com o mesmo trio que ele começou nesse: Mbappé, Barcola e Dembélé. A diferença é que no jogo da ida, ele começou com o Dembélé aberto e o Mbappé jogando por dentro. E aí o Barcola aberto na outra. Qual foi o grande diferencial que ele aprontou para essa partida? Ele não jogou com o Dembélé aberto, ele puxou o Dembélé para jogar por dentro, mais ou menos numa função que o Neymar cumpria quando o Neymar ainda estava no PSG, né, jogando ali como um armador, digamos assim, embora, na minha opinião, essa não seja exatamente a melhor versão do Dembélé, mas vai que o Luiz Henrique encaixa ele, consegue fazer ele jogar bem nessa função mais vezes, né? E aí ele abriu o Mbappé na ponta esquerda e abriu o Barcola na ponta direita. Ou seja, o PSG jogou sem um jogador de ataque centralizado dessa vez, né? E aí eu acho que isso acabou confundindo bastante a Real Sociedad, cara, porque eles sofreram demais para conseguir achar o Dembélé. E eu só diria que esse jogo não foi mais fácil para o Paris Saint-Germain, porque o Dembélé não estava exatamente inspirado tecnicamente. Embora ele tenha participado do primeiro gol, porque assim, a assistência do Dembélé pro primeiro gol do Kylian Mbappé é aquela assistência vagabunda, que você dá o passe pro cara, ele dá o passe pro Mbappé correr, o Mbappé corre, domina a bola na linha de fundo, aí dribla o cara, abre, dribla de novo e finaliza e faz o gol. Além desse passe para gol que o Dembélé deu, ele errou muitas coisas, né? Especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo nem tanto, até porque o PSG não teve tantas ações com a bola quanto no primeiro. Mas no primeiro tempo do Dembélé, cara, ele errou muita jogada. Inclusive, o cartão que eu falei do Nuno Mendes era um erro de passe patético do Dembélé, que o PSG toca a bola totalmente controlada, o Dembélé vai passar, erra a bola, dá no pé do Takefusa Kubo, e aí o Nuno Mendes tem que parar o contra-ataque, senão o Kubo iria criar uma chance perigosa de gol ali. Mas enfim, mesmo com essa partida um pouco extremamente irregular do Dembélé, o PSG não teve dificuldade, sinceramente. Ele faz o primeiro gol com o Mbappé, ainda tem algumas chances ali no primeiro tempo, mas não tão claras. O próprio Mbappé cria uma chance quando o jogo ainda estava 0-0.
Tem uma jogada que ele recebe pela esquerda, vai pra dentro, passa pelo Traoré ali e dá no pé do Barcola. O Barcola acaba finalizando meio que no susto, ali a bola bate no Remiro. E aí na segunda etapa, né, o PSG fez um papel muito seguro nessa partida de controlar o jogo, né? Então, era toquinho, posse de bola, tudo controlado. O Beraldo fez uma excelente partida toda vez que a Real Sociedade conseguia chegar. O Beraldo cumpriu o seu papel muito bem ali, que foi um teste para ele, né? Afinal de contas, esse é o primeiro jogo de Champions dele em que ele tá atuando na função dele, já que o primeiro jogo lá ele tinha jogado lateral esquerdo, então a gente tava vendo ele jogando de zagueiro na Liga dos Campeões pela primeira vez e ele foi muito bem. E uma mudança que o Luiz Henrique promoveu no segundo tempo foi tirar o Barcola. Eu nem achei que o Barcola tava mal no jogo, mas provavelmente ele achou que o Kang In Lee tinha uma característica melhor para controle de jogo ao invés de Barcola. Porque de fato o Barcola é um jogador de drible, velocidade, de ir pro fundo. O Kang Lee não. Então acho que fez sentido essa troca dele pelo Kang Lee. E o Kang Lee foi justamente o cara que deu o passe pro gol, pro segundo gol do Kylian Mbappé, né? Que é um contra-ataque maravilhoso do PSG, em que o Kang Lee dá a... Me lembrou, sabe o que, cara? Sim, a galera que tem a memória boa aí com o PSG vai lembrar. O gol que o Kylian Mbappé marcou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no jogo da volta das oitavas de final em 2022. Que é um gol em que o Neymar dá um passe assim, praticamente uma jogada com a mesma configuração. O Neymar dá um passe maravilhoso por elevação. O Mbappé faz a corrida de forma perfeita. O Mbappé é gênio nessa ruptura. Fazer essa ruptura, esse desmarque, ele é genial. Aí ele faz a ruptura, sai na cara do Courtois e chuta no canto do Courtois também. Nesse jogo aqui ele fez exatamente a mesma coisa. Faz a jogadinha com o Neymar dá o passe por cima, o Mbappé faz a ruptura, sai na cara do Remiro e o Remiro chuta no canto, o Remiro, e o Mbappé chuta no canto do Remiro também. Ele faz aquele movimento de enganação, né, que ele faz a linguagem corporal do corpo dele, é de que ele vai chapar na direita, só que aí ele chapa na esquerda, no canto do goleiro e acaba enganando o Remiro. E depois que sai o segundo gol, a Real Sociedad começa meio que dar aquela arriscada ainda mais, né? Ela vai muito pra cima para tentar fazer um gol de honra, digamos assim. Ela chega a conseguir fazer primeiro com o Barrenetxea ali, só que o gol é anulado por impedimento. Só que eles continuam pressionando bastante, o Donnarumma faz uma defesaça. Praticamente no finalzinho ali, o Merino consegue fazer o gol de honra da Real Sociedad, um gol que pelo menos a torcida merecia, né? Eles comemoraram bastante, a torcida apoiou muito a Real Sociedad nessa partida, embora eles não tenham conseguido a classificação. Na reta final do jogo, o Mbappé ainda quase deu um passe para gol. Na verdade, ele deu o passe, né? Ele deixou o Vitinha na cara do gol, só que o Vitinha acabou finalizando mal ali, o Remiro fez a defesa, senão seria um terceiro gol do PSG com assistência do Kylian Mbappé. De maneira geral, fazendo um geralzão da eliminatória toda entre o PSG e a Real Sociedad, eu diria que a Real Sociedad chegou a ser melhor do que o PSG no final do primeiro tempo no Parque dos Príncipes e no começo do segundo tempo no Parque dos Príncipes. Durante todo o resto da eliminatória, o PSG foi bastante superior, muito bem, tanto na frente quanto na parte defensiva, né? Controlou muito bem as ações ali do Oyarzabal, do Takefusa Kubo, do Brais Mendes, ali, os principais jogadores da Real. E na parte ofensiva, o Dembélé e o Barcola cumpriram seu papel que o Luiz Henrique pediu, né? O Dembélé dá um passe para o primeiro gol do Kylian Mbappé na Real Arena, e o Barcola faz o segundo gol do PSG no Parque dos Príncipes. E, excepcionalmente, o Kylian Mbappé, dos 4 gols que o Paris Saint-Germain marcou nessa eliminatória, 3 foram marcados pelo Mbappé, além dele ter colocado bola na trave, ter criado chances de gol para os companheiros marcarem e tudo mais. Ele foi, assim, de forma muito, muito, muito disparado o melhor jogador dessa eliminatória. E para ilustrar como o Mbappé é o PSG, como o PSG não tem condições de sonhar com a Liga dos Campeões sem o Mbappé, nos últimos 15 gols que o PSG marcou no mata-mata da Champions, né? Um recorte vindo a partir da temporada 2021, aquela temporada em que ele faz hat-trick do Barcelona nas oitavas, faz 2 gols contra o Bayern nas quartas. Os últimos 15 gols do PSG no mata-mata da Champions, 11 foram marcados pelo Mbappé. Então, só pra vocês terem uma ideia, se você pegar desde da temporada 21-22, o PSG marcou 6 gols no mata-mata da Champions. 5 foram marcados pelo Mbappé e 1 pelo Barcola. Então tá aí, o PSG ganhou por 2-1 e foi 4-1 no agregado, né? Ganhou lá na casa da Real Sociedad.
E o nosso melhor do jogo aí, escolhido Man of the Match, obviamente foi ele, Kylian Mbappé. 2 golzinhos marcados aí, pegou a nota 9.4, lembrando que as notas quando a gente faz aí o Man of the Match, a gente tira diretamente lá do SofaScore. Então vamos lá, mini bloquinho Mbappé aqui, tá? Porque ele alcançou alguns números incríveis com esses 2 gols que ele marcou no jogo de volta contra a Real Sociedad. Beleza? Primeiramente aí ele chegou a 69 jogos de Champions, 46 gols e 23 passes pra gol. Se você fizer as contas aí, né, vai dar exatamente 69 participações diretas em gol em 69 partidas, uma por jogo. E agora a gente também tem uma questão aqui que é jogadores que mais fizeram gols fora de casa no mata-mata da Champions, ou seja, quando é mais difícil, né, mata-mata e ainda em jogos fora. O Mbappé já tem 12, depois na frente dele tem o Benzema com 14, o Cristiano com 23, mostrando o grau de decisão dele. Gols na fase de mata-mata da Champions. O Mbappé já tem 18 gols na fase de mata-mata e tem apenas 5 jogadores que tem mais. O Thomas Müller, o Robert Lewandowski, o Karim Benzema, o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Só 5. Cara, é doideira, porque vamos lembrar que o Mbappé só tem 25 anos. Só aumenta o legado dele, porém no PSG o legado será encerrado ao final da temporada, ao que tudo indica, o que tem gerado um pequeno atrito lá, que é curioso, né? Com o Luiz Henrique aí tirando o Mbappé das partidas, aí substituindo-o. E aí antes do jogo aí teve essa declaração do Nasser El-Khelaifi, né? Presidente lá do PSG, que disse: quem decide é o treinador. Todos os aspectos técnicos e táticos é dele. Eu não tenho interferência nenhuma. Euzinho, ele falou assim com essas palavras, em português ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. E o Luiz Henrique, o próprio treinador, disse o seguinte: aparentemente, o futuro de Kylian Mbappé não é aqui, portanto temos que testar novas táticas com outros jogadores, né? O que é uma balela completa, a gente comentou isso um pouquinho no Eurocast, né, na segunda-feira. É uma balela completa, você testa novas táticas de novos jogadores numa nova temporada, tem pré-temporada pra isso, e ainda mais o Yuri comentou muito bem no Twitter dele lá, não só tem a pré-temporada, como o PSG tem uma pré-temporada, a temporada inteira, que é o campeonato francês, pra você testar o que você quiser, pra depois aplicar na Champions, né? Então o Luiz Henrique tá aqui com alguma outra questão por trás, né? Se vem dele, se vem lá da diretoria, não sabemos exatamente o que tá acontecendo, mas de qualquer maneira essa desculpa aqui parece bastante esfarrapada. Agora, o Mbappé parece estar bem tranquilo. Tá, o Mbappé chegou a perguntar ao Luiz Henrique, ele falou: cara, a relação dele com ele é muito boa, não tem problema nenhum, as pessoas podem achar o que elas quiserem, mas na verdade tá muito bom. Vamos falar então de Bayern de Munique contra Lazio. É bom ressaltar que no jogo de ida, o Bayern de Munique fez um jogo bastante aquém, bastante abaixo contra Lazio e perdeu de 1-0, né, num gol de pênalti do Immobile aí. E depois disso a gente viu também o Bayern jogando no final de semana, jogando na Bundesliga, e eles com dificuldades contra qualquer adversário. Estão numa fase muito complicada, em que o time não tá jogando bem, muitas vezes quando tem a posse de bola não sabe o que fazer com ela, o time às vezes parece sem confiança e bagunçado. Mas eu tenho que torcer o braço aqui, né, porque apesar de eu estar malhando o Bayern de Munique nas últimas semanas, e com razão, dessa vez eles conseguiram dar uma bela resposta dentro de campo, e eu acredito que é o melhor jogo do Bayern de Munique, talvez esse ano, né, de 2024. Facilmente. Contra a Lazio. Precisavam reverter esse 1-0 e foram lá e fizeram uma atuação de time grande. Eles fizeram uma atuação de Bayern de Munique, tá me entendendo? Não fizeram uma atuação de um time que tá em crise, de time que tá sofrendo, com falta de confiança, com treta no vestiário, nem nada. Eles foram lá e ganharam como o Bayern de Munique se acostumou a fazer ao longo da sua história. Pra ser bem sincero, cara, quando começou o jogo, a Lazio tava mais fechadinha, tá? E o Bayern de Munique tava indo um pouco mais pra frente. E a Lazio nos primeiros, sei lá, 6, 10 minutos ali, saiu umas vezes pro ataque de forma um pouquinho perigosa. Eu fiquei, vai dar ruim, né? Mas de fato foi só praticamente esse momento aí em que a Lazio levou mais perigo, né? O Bayern que entrou aí, acredite se quiser, com o Kimmich jogando aí na lateral direita, né? O meio campo com o Goretzka e o Pavlovic, que é um jovenzinho que tá sendo muito elogiado, fez uma boa partida contra a Lazio, né? E também com o Miller fazendo o papel dele no ataque ali, né? No time. Além de, claro, temos que ressaltar o God, Eric Dier. Olha só, velho, a defesa do Bayern de Munique começou um pouquinho curiosa, tá? Eu achei que tá um pouquinho assim, aberta, um pouquinho perigoso ali, deixando espaços pra Lazio atacar, né? E no final das contas, eles conseguiram nos primeiros 15 minutos ali gerar algumas chances, né? Eles fizeram uma boa jogada com o Musiala, depois o Kane tentando também, saindo uma pressão ali, só que não tinha certeza, assim, que, tipo assim, não era aquele Bayern era avassalador. Então ainda ficava uma pontinha de dúvida, pô, se a Lazio pega um contra-ataque, quem sabe, né? Depois eles tiveram uma boa chance com o Rafael Guerreiro, que chegou pra finalizar e foi travado. E aí teve essa chance aqui aos 36 minutos, que poderia ter mudado a eliminatória inteira. Veio um cruzamento lá da esquerda, eu não lembro se foi do Luiz Alberto, acho que foi.
O De Ligt desvia no meio do caminho. E no segundo pau tá o Immobile, livre, e ele cabeceia pra fora. Algumas contas de Twitter maldosas, como esse Eurofoot que eu achei aqui, disse assim, ó, sim, Immobile perdeu essa e meteu uma screenshot como se fosse uma jogada fácil, mas tava difícil, tá? Foi uma bola que veio desviada e veio muito rápida. E aí o Immobile Eita, como passa pano. O Immobile não estava imóvel, tá? Ele estava bem posicionado, deu um peixinho muito bom, a bola não passou tão longe do gol assim. Então, talvez daria pra ter feito, mas era uma bola um pouquinho complicada. Mas essa bola foi talvez a melhor chance da Lazio, então isso aqui poderia ter mudado o jogo. Porque se a Lazio faz aqui, o que acontece? Meu irmão, 2-0 na eliminatória, somando os dois jogos. E o Bayern de Munique, se pá, já ia bater nos caras ali, aquela pressão. Pô, vamos ser eliminados. E agora? E os caras começam a ficar nervosos. A gente sabe que futebol muitas vezes é assim, né? Um gol muda muita coisa. Só que esse gol não saiu, amigo. E aí, quem não faz, leva, né? Logo depois do Immobile, aqui tem o gol do Kane. É uma bola que vem da direita, cara. E o Harry Kane, ele aproveita um desvio, acho que do próprio Miller, né? Pro meio da área. O Miller ajeita, aí o Rafael Guerreiro manda pro Kane, né? E o Kane cabeceia. E aí o Kane dá meio que um peixinho, assim, dá uma empurrada de cabeça, né? Pra fazer o gol dele ali. O goleiro da Lazio chega a tocar na bola e não consegue pegar. E tava abrindo o placar ali, decidindo, né? Porque tem muita gente que fala, Kane em jogo grande desaparece. Realmente no jogo de ida não jogou muita coisa, mas nesse jogo de volta ele abriu o placar. E aí no final, agora sim, rapaziada, no final do primeiro tempo, o juiz deu 1 minuto de acréscimo. E aí saiu um escanteio pro time do Bayern de Munique. Os jogadores da Lazio, o Sarri, estavam todos, seu juizão, ó. Olha o relógio aqui, meu filho. Acabou. Já tinha passado 1 minuto e meio de acréscimo, tinha dado 1. E aí, bem nesse escanteio aí, né, nessa jogada aí, vem uma bola do nosso querido De Ligt, né, para dentro da área. E aí parecia que o De Ligt tinha feito um golaço absurdo, mas na verdade foi o Miller que desviou no meio do caminho. O Miller estava posicionado como centroavante no meio da área, né, e deu uma desviadinha de cabeça ali. E esse gol foi muito doideira, porque foi literalmente o último lance do primeiro tempo. E aí o que aconteceu? Quando mostrou o replay, mal mostrou e já cortou, e os jogadores já descendo pro vestiário, e a galera tipo, pô, cadê o VAR? Porque o Miller parecia que poderia estar impedido. Não muito impedido, mas aquela coisa assim, pô, se botar o ângulo correto ali de câmera, pode ser que ele esteja com um calcanharzinho na frente, um ombrinho na frente e tal, mas foi bem doideira porque o VAR nem olhou, nem nada, já foram os caras tudo pro vestiário. Essa tecnologia do impedimento semiautomático é uma das melhores coisas que já inventaram pro futebol. E aí, no final das contas, eu confesso que na hora eu achei que tava impedido, eu fui procurar no Twitter, tipo, cara, o que aconteceu? Ninguém tem uma imagem melhor, o Miller tava ou não tava impedido? E aí no Twitter eu achei uma imagem que mostrava assim, bem na linha, né, na linha reta, e o Miller realmente não estava, né, então foi gol legal. Mas o mais bizarro é que quando saiu, parecia que o De Ligt tinha metido um chutaço nível Van Basten na Eurocopa de 88, assim. Mas aí depois que mostrou que teve o desvio do Miller no meio do caminho. E aí o Bayern de Munique fez 2-0, cara. E quando fez 2-0, acho que toda aquela pressão, aquele nervosismo que eventualmente poderia ter, eles não demonstraram muito no primeiro tempo, na verdade, o Bayern fez uma boa partida. Ficou ainda mais tranquilo, devem ter tido uma conversa muito reafirmadora no vestiário, muito confiante, né, do que eles teriam que fazer pro segundo tempo. Afinal, a Lazio não tava muito perigosa e, pô, o Bayern é o Bayern jogando em casa, meu irmão. Não poderia perder agora, que no agregado tava 2-1, né? Essa que é a mais pura realidade. E aí, depois, no segundo tempo, o jogo fica um pouco mais frio, mas a Lazio, assim, muito decepcionante pra mim. Eles ficaram quase o tempo todo inoperantes, né? Defendendo muito e, tipo assim, o famoso com mais medo de tomar um gol, de tomar o terceiro, do que de fazer o gol que daria um empate, né, na eliminatória aí, né, muito pouco. Eu até posso ressaltar alguns jogos bons aí do Felipe Anderson, do Guendouzi, né, jogadores que se entregam muito ali, estavam o tempo todo correndo no meio campo, desarmando e tal, mas ofensivamente a Lazio estava mal, o Immobile não conseguiu fazer muita coisa, depois entrou o Castellanos no lugar dele, mesma coisa, o Luiz Alberto não estava muito criativo, o Zaccagni estava perdendo praticamente todas, né, ele que é um ponta mais driblador, mais rápido, ele poderia fazer alguma coisa para quebrar a defesa do Bayern e nada, e o Eric Dier só aqui, ó, pá, tira. Pá, desarma. Lembrando que ele jogou porque o Upamecano foi expulso, né, no jogo da ida. Foi ele que fez o pênalti, foi expulso. E também o nosso Kim Min-jae, acho que tava com um probleminha aí, né, físico. Acho que ele não treinou antes da partida, uma coisa assim. Aí ficou no banco. Jogaram De Ligt e Dier. Lesão, né? E aí, numa triangulação perfeita, o Bayern de Munique fez uma jogada que há muito tempo eu não via. Cara, eu venho assistindo quase todos os jogos do Bayern de Munique nessas últimas semanas aí pra acompanhar essa crise de perto, né?
E eles raramente têm tido um momento de inspiração em que parece que eles criaram uma jogada treinada, uma jogada coletiva, uma jogada que um sabe que o outro tá fazendo. E dessa vez foi isso perfeitamente pra sair o terceiro gol, né? Eles triangularam a bola até achar o espaço, o Sané puxou pra canhota, finalizou, o goleiro deu rebote e o Kane tava lá pra completar no segundo pau em posição legal. E também o Kane, nesse terceiro gol da partida do Bayern, né, que foi o segundo do Kane, ele fez um gesto técnico muito, muito doido, mano. Ele tipo assim, em vez de ele chegar na bola com a maior velocidade possível pra fazer o gol, ele viu que ele tava razoavelmente livre e ele deu uma paradinha no ar, assim, ó. Ele engatia a perna pra chutar e dá uma esperadinha pra bola ficar no momento perfeito pra ele fazer o contato dela com o pé, né? Então ele fez um gesto meio estranho, ele deu uma congeladinha ali por meio segundo pra conseguir finalizar de forma perfeita. E aí chegou aos 6 gols na Champions League, inclusive empatado com o Mbappé. Depois do jogo contra o Leverkusen, que eles tomaram uma taca, com certeza isso aqui é a melhor partida, isso aqui não tem a menor dúvida, né? O Bayern de Munique jogou como Bayern e está vivo na briga aí pela Champions League, está entre os 8, está nas quartas de final. E só pra ressaltar aí, né, pra quem assiste todos os nossos programas aí, no Eurocast eu falei, eu duvido que o Bayern de Munique ganhe tranquilamente e meta, sei lá, 3-0. E aconteceu exatamente o que eu duvidava. Eles ganharam de 3-0 e ganharam tranquilamente. E só pra fechar essa partida, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Harry Kane. Ele foi o man of the match, obviamente, 2 gols. Inclusive o Kane jogou muito bem também saindo da área pra armar jogada e tal. Cara, a gente sabe que quando ele tá no dia dele, amigo, ele é um jogador especial, né? E quase sempre é dia dele, quase sempre. Nem todo dia, mas quase sempre é dia dele. Vamos seguir então para a próxima parte do nosso Champions Cast, que é para falar do jogo que talvez era o menos esperado dessa rodada. Não tenho certeza como é que estava a expectativa da rapaziada, mas creio que era o jogo mais baba, né? Que era Manchester City contra Copenhague. Inclusive, nenhum de nós dois, né, Yuri? A gente focou nessa partida aí. Eu deixei aberto de canto assim para dar uma olhada, mas eu olhei pouco, para ser bem sincero. Mas de qualquer maneira, o City tinha metido 3-1 no Copenhague, lá na Dinamarca, né? E agora receberia os caras aqui na Inglaterra, em casa. E já começou a partida com vários jogadores poupados, né? Bem verdade que o Ederson jogou, o Rúben Dias jogou, o Haaland jogou e o Rodri jogou. Então alguns jogadores importantíssimos. Mas se tu for ver aí, jogou Kovacic, Julian Álvares, o Bob, Nunes, jogou o Rico Lewis, o Vardiol. São jogadores que participam bastante, obviamente, mas muitos deles não seriam considerados titulares, assim, se o Guardiola fosse fechar um time para um clássico, pra uma final de Champions, uma coisa assim, muitos deles não jogariam, né? Então o Guardiola deu uma modificada, deu uma poupada ali, botou um time misto, digamos assim, em campo, né? E o que se viu aí, ao que parece, foi um passeiozinho do City tranquilo. Pro Copenhagen virar isso aí seria muito difícil, né? O Eurofoot foi buscar esses dados aqui, ó, que a última vez que o City perdeu em casa na Champions foi em 2018, há quase 6 anos. E na última vez em um mata-mata também naquele ano, em abril de 2018 contra o Liverpool. Então, cara, e aí no final das contas também teve o seguinte, o Manchester City abriu o placar, uma bola que vai na área, e o Akanji é aquela bola que, tipo assim, em vez de vir na altura da tua cabeça, vem na altura mais ou menos da cintura ali. Ele levantou a perna, botou ela em direção ao gol, marcou um belo gol, né? E depois deu pena, porque tem um companheiro aí do Copenhagen, que é o goleiro chamado Grabara, que fez uma boa partida contra o City lá, né, no jogo de ida. Defendeu muitas assim e tal, até cheguei a considerar ele pra ser o melhor do jogo naquela partida lá, mas obviamente com 3-1 é difícil, né? Mas ele jogou bem, fez umas boas defesas. Só que dessa vez, numa bola que pingou ali na área, acho que foi no travessão, né? Ela foi parar com o Julian Álvares, mas no canto da área, assim, meio sem ângulo, ele chuta pro gol. Pô, ele chuta na mão do Grabara. Tudo bem, o chutinho, né, com curva forte, tá, mas ele chuta na mão. O Grabara tava com as duas, né, com os 10 dedos na redonda. E ele tomou um frangalhaço ali, amigo. E aí o Manchester City fez 2-0. Né? Isso aí foi muito cedo no jogo, cara. Se tu for ver, o gol do Akanji saiu com 5 minutos e o do Álvares com 9. Então tu pensa, o Copenhagen já tinha que escalar o Everest pra conseguir virar contra o Manchester City. E aí os caras tomam 2 gols em menos de 10 minutos, é complicado, né? Não tem como. No final das contas, a gente também viu... Tu viu o gol do Elionussi, amigo? Golaço. Que isso, cracaço Elionussi. Carregou, tocou no maluco chamado, deixa eu olhar aqui pra não falar errado, o Oscarson deu de calcanhar e o Elionussi chapou no canto. Um dos belos gols desse mata-mata da Champions, certamente, tá? E o Copenhagen tem que ser respeitado, meteu o gol contra o City, tanto na ida quanto na volta, né? Na ida foi aquele golaço de fora da área lá do camarada que eu esqueci o nome agora. Madsen. E na volta o Elionussi, né? E 2 belos gols aí o Copenhagen. Cara, acho que assim, considerando o tamanho do desafio,
Até que eles fizeram bonito, né? No final do primeiro tempo ainda teve uma bola do Rodri pro Haaland. O Haaland domina dentro da área e cara, é muito engraçado esse lance. Porque ele domina e aí atrás dele tem acho que é o lateral do Copenhagen. E o lateral tenta chegar, mas ele não consegue nem chegar perto, cara. O Haaland é tão grande, o lateral era um cara mais baixinho assim, que ele não consegue nem se aproximar do Haaland, cara, no jogo de corpo ali. E aí o Haaland puxa pra canhota e finaliza por baixo das pernas do zagueiro que tava na frente dele. Meio que pega o goleiro ali desprevenido e faz o golzinho dele, guarda o dele e faz o 3-1 pro Manchester City. E aí o jogo estava morto e encerrado. Confesso que depois daí eu não assisti quase praticamente nada, mas no segundo tempo eu realmente não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada, cara. Nada, Gus. Eu imagino o City tocando... Eu deixei o celularzinho aqui. Eu imagino o City tocando a bola de um lado pro outro até acabar. Mas assim, eu não tenho muita coisa a falar sobre essa partida, tá? Mas eu tenho dados. 30 jogos de invencibilidade do Manchester City como mandante na Liga dos Campeões. A última derrota do City foi pro Lyon na fase de grupos da Champions da temporada 2018-2019. Não confundam essa derrota pro Lyon na fase de grupos de 2018-19 com a derrota para o Lyon no mata-mata de 2019-20. Essa derrota para o Lyon no mata-mata é em Portugal, naquele super agosto que teve na época da pandemia. Não confunda as duas coisas. E a última derrota em mata-mata foi para o Liverpool nas quartas de final da temporada 2017-2018. Totalizando 30 jogos de invencibilidade. É muita coisa, é muito difícil enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium. Qualquer equipe que trombe com o Manchester City nessa fase de quartos de final tem que torcer para decidir em casa, que nem, por exemplo, o Real Madrid decidiu em casa quando eliminou eles em 2022, para você ter essa força de tentar perder de pouco no Etihad e aí você conseguir tentar reverter em casa no jogo da volta. O Manchester City, para mim, é o favorito ainda a vencer a Liga dos Campeões, porque a gente já vai falar do Real Madrid, mas eu achei que o Real Madrid saiu com a cara estranha dessas oitavas de final. E a Inter, apesar de também ser um time fortíssimo, ainda acho que o City é um time mais bem preparado nesse momento. Então tá aí, cara. Também a gente queria ressaltar que o nosso Man of the Match aí do jogo foi o Julian Álvares, né? Participou aí em 2 gols, né? Deu um passe pra gol e meteu o golzinho dele também. E também querendo dizer que é o seguinte, o nosso querido cara, essa estatística aqui é de cair o queixo no chão, mano. O Haaland já tem 41 gols em Champions League, que é o mesmo número do Sérgio Agüero. A diferença do Haaland é que o Haaland joga Champions quase desde sempre, né? Desde muito moleque, lá no Salzburg ele já jogou Champions. Inclusive ele começa já quebrando uma pá de recordes. Aí depois no Borussia Dortmund, muito novinho, joga Champions. Agora tá jogando Champions direto também. O desempenho dele é tão brutal pelo City que ele já tem mais gols pelo City do que por todos os outros clubes somados. São 20 gols pelos outros. E ele tá uma temporada... Já são 21... Uma temporada em 9 meses, é quase doideira, né? Agora vamos chegar no jogo mais polêmico, no jogo mais... Olha, eu diria que no jogo mais interessante da rodada, no jogo que teve mais pressão, no jogo que acabou tendo mais possibilidade de dar BO, né? De dar treta, que foi Real Madrid e Leipzig. Na ida, o Real Madrid fez um jogo em que o goleiro Lunin se consagrou lá na Alemanha, né? Com o RB Leipzig criando muitas chances, perdendo muitas chances e o goleirão ucraniano saindo de lá como o melhor do jogo. O cara realmente parou o time do Leipzig aí quase sozinho, né? E na volta aqui, cara, as coisas foram meio doideiras, porque mais uma vez o Real Madrid, acho que se somar os 90 minutos aí, jogou pior que o Leipzig, na minha modesta opinião. Né? No começo, no primeiro tempo, cara, o Real Madrid tá um pouco desengonçado, assim, não tava se encontrando muito, e o Leipzig conseguindo, cara. Tem uma que o Openda chega na cara do gol, ele dá uma tabeladinha, chega na cara do gol, assim, na frente da área, e eu achei, meu irmão, ele vai chapar no ângulo, só que ele chapa muito errado, ele banda pra fora, né, ele pega um pouquinho mal. Depois tem mais uma chance dele logo depois, que ele perde também, né? E o RB Leipzig tentando nessa aí. Tem uma que o Xavi Simons também chuta o Lunin faz uma grande defesa. Logo depois dessa do Xavi Simons, o Openda perde mais um gol. Não diria nem que é um gol perdido, porque assim, não é aquele gol claríssimo, mas ele recebe uma bola que cai com ele dentro da área ali, com chance de matar ela e finalizar. E ele finaliza, assim, um tirambaço, só que na rede pelo lado de fora. Então, no primeiro tempo, todas as melhores chances de gol foram do RB Leipzig. O Real Madrid tava meio bagunçado, não tava nem encaixando a marcação, nem encaixando ataques, né? E o RB Leipzig, a gente fica pensando que se fosse no lugar do Openda ali um
sei lá, só pra fazer a comparação direta 1 pra 1, tá? Não tô comparando jogadores, mas os times. Se é um Bellingham no lugar do Openda ali, se é um Vini Júnior, talvez o RB Leipzig tivesse feito 2 gols naquele primeiro tempo. Eu achei que boa parte do primeiro tempo o Leipzig perdeu tempo. Ele tava esperando demais ali, esperando não sei o quê, porque o Real Madrid era quem tava se classificando. Tem pão ali na primeira etapa, o Real Madrid ficou só tocando a bola pro lado, naquela cozinhada no jogo, e o Leipzig só olhando, só olhando, só olhando. Sendo que tava na cara que o Real Madrid tava jogando mal, não tava funcionando bem, os jogadores não estavam muito inspirados, a estratégia do Ancelotti de entrar com 5 meias não deu certo. Quer dizer, eram 5 meias de nome, né? Mas no campo não era exatamente 5 meias, porque o Valverde tava jogando espetado ali, praticamente como um ponta direita. Só pra ressaltar o que tava acontecendo, né? Então o Ancelotti começou com o Valverde, Tchouaméni, Kroos, Camavinga e Bellingham. Aí às vezes o Bellingham fazia aquele papel dele mais pra ataque, o Valverde às vezes fechava mais no meio campo, principalmente na marcação, né? Às vezes ficava mais aberto na ponta direita. E o time tava um pouco desconcertado, parecia que tava um pouco torto, assim, não tava certinho, não tava encaixado. E isso não tava dando certo de forma alguma. Me lembrou até outro jogo que ele entrou com 5 meias em campo, foi contra o Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol, no primeiro turno. Foi um jogo que também o Real Madrid foi muito mal, e acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid por 3-1. É a única derrota deles no Campeonato Espanhol. Então, sinceramente, eu não entendi por que ele tentou essa estratégia de novo, sendo que da outra vez deu tão errado, mas ele acabou corrigindo logo no intervalo, né? Sacou o Camavinga e colocou o Rodrigo. E é isso, aí no intervalo essa mudança aí fez efeito, porque o Rodrigo entrou meio que com uma de querer mostrar serviço, eu acho, né, cara? O cara começou no banco ali e tal, e falou, meu irmão, vou fazer acontecer. E o cara meio que fez, assim, começou espuletado, né, cara, indo pra frente e tal. Teve uma boa chance lá que ele rouba a bola e faz a jogada, depois ele tem uma boa finalização também. Mas esse começo do segundo tempo, o que ficou marcado mais aí foi essa questão do Vini Júnior, né? Que tava sendo marcado pelo zagueirão Orban. E aí o Vini Júnior, primeiramente, dá uma entrada meio, assim, bem desnecessária nas costas do jogador ali, né? Dá aquela empurrão, meio como quase uma cotovelada nas costas do Orban. No que o Orban cai no chão, dá uma reclamada, o Vini Júnior pega e dá uma empurrada nele. A gente já viu 1000 vezes jogadores se empurrando em campo. E geralmente quando é aquela empurrada no peito mais de boa, o juiz é mais leniente. Qual que é o problema? A empurrada do Vini não foi assim, bota a mão no peito e empurra. Ele deu uma porrada com as duas mãos e foi na zona do pescoço já. Bem pra cima do peito, na zona do pescoço. Então o Orban caiu no chão, o juiz não tava olhando pro Vini Júnior, então eu nem sei como é que ele deu amarelo. Só sei que o juiz tava de costas, né? Tava de lado. Aí deu amarelo pro Vini Júnior e ficou aquela parada assim, ih, rapaz, o VAR vai mandar pra rua. Porque o replay começou a mostrar que o Vini tinha atingido o Orban no pescoço. E pescoço a gente sabe que é uma coisa, que é diferente de dar um empurrãozinho no peito, ainda mais da forma como o Vini fez. Não foi um empurrãozinho, ele meio que deu uma porrada com as duas mãos, assim, né? Realmente foi um lance agressivo do Vini, né? Não entendi, assim, o Orban não parecia estar fazendo nada, tá chutando o Vini, nada do tipo, né? Pra ele reagir dessa maneira, não sei o que foi falado ali em campo. Mas o árbitro deixou passar com amarelo. E a gente viu recentemente na Premier League 2 casos de mão no pescoço. Claro, competições diferentes, né, rapaziada? Estamos falando de Champions aqui, eu vou falar de 2 casos da Premier League. De mão no pescoço que direto foi vermelho. Uma que eu não lembro, mas tenho certeza que teve essa uma aí, e a outra que foi a do Casemiro, né, quando ele pega aquele jogador do Crystal Palace lá, acho que era o Will Hughes, né, ele pega assim, dá uma enforcada no Will Hughes e vai direto pra rua. Mas dessa vez o Vini Júnior acabou passando. O fato é que se o Vinícius Júnior não fosse jogador do Real Madrid, ele teria sido expulso. Vamos ser sinceros. O jogador do Leipzig ali, se ele tropeça no Vinícius Júnior, ele era expulso. Tem uma galera que fala, mas o Real Madrid foi prejudicado no fim de semana. Meu amigo, o que uma coisa tem a ver com a outra? A comissão de arbitragem italiana, o que é que os caras têm a ver com o Gil Manzano fazendo besteira no Campeonato Espanhol? Nada a ver. O fato é que o Vinícius Júnior se descontrolou, agrediu um companheiro. Ah, mas um empurrãozinho no pescoço não mata. Pronto, aí ele tem que... Você queria que o Vinícius Júnior pegasse no gogó do cara, arrancasse a língua dele fora pra ser expulso. Não é assim que funciona, cara. É agressão. Então, sim, o Vinícius Júnior deveria ser expulso. Pra mim, não tem nem abertura pra outra interpretação. Ah, não, mas se você olhar bem um amarelozinho... Não, cara. Não tem. E assim, eu nem entendi por que ele tava tão estressado. Porque assim, geralmente ele se estressa quando ele fica sofrendo muita falta. Aí beleza, eu entendo. Pô, você ficar jogando ali com um cara beliscando seu calcanhar o tempo inteiro, dando empurrão, fazendo falta é chato pra c... Vamos ser sinceros. Não era o caso. Os jogadores de Leipzig não estavam sendo desleais com ele. Tava tendo uma marcação normal. O fato é que ele fez besteira, se descontrolou. E se não fosse jogador do Real Madrid, por quê? Jogador de time grande, cara, ele tem mais, como é que eu posso dizer? Ele tem mais crédito com a arbitragem pra fazer. Não é a mesma coisa você fazer isso que o Vinícius Júnior fez com a camisa do Real Madrid e com a camisa do Leipzig, cara. Se é um jogador do Leipzig fazendo isso, nossa senhora,
Então, pra mim, cara, não tem debate aí. Pra mim era pra expulsão com toda certeza. E aí, se o Vinícius Júnior é expulso, isso aí era na metade do segundo tempo, né? Teria todo um tempo ali do Leipzig como jogador. E assim, fora que você tem que levar em conta que o Vinícius Júnior fez o gol. Ele era pra ter sido expulso, não foi. 3 minutos depois ele fez o gol. Aí seguiu o jogo, né, cara? E não muito depois, uns 10 minutinhos depois aí, aconteceu o lance que definiu a eliminatória, né? Que foi, na verdade, assim, uma bola que tava lá na frente no ataque com o Leipzig. O Kroos intercepta brilhantemente. E o Kroos é aquela coisa, né, mano? O jogador que às vezes, assim, se tu olhar o lance... Olha só, se tu olhar esse gol, for buscar assim, vou ver os gols do jogo do Real Madrid, tu não vai nem ver o Kroos participando. Mas uma grande parcela desse gol é o Kroos, porque ele desarma lá atrás. E na hora que ele solta pro Bellingham, ele solta pro Bellingham com o time do RB Leipzig todo desconfigurado e com o Bellingham tendo campo pra correr. E aí, cara, Bellingham e Vinícius Júnior se entenderam de forma brilhante. Porque o que acontece? O Bellingham vai carregando, o Vini vai abrindo na ponta esquerda e não tem mais ninguém no Real Madrid. O único caminho de passe pro Bellingham é na ponta esquerda e o Vini tá marcado. Então seria muito difícil ele conseguir um passe brilhante ali que conseguisse deixar o Vini na cara do gol. E aí o Vini muda de direção rapidamente, se projeta pro meio, passando pelos dois zagueiros, o Bellingham vê, né, muito inteligentemente também o Bellingham esperou, né, o Vini Júnior fazer uma movimentação, uma corrida dessa. O Bellingham foi muito calmo nesse momento, ele não se precipitou. Tem jogador que chega ali, tu sabe, mano. Tem jogador bagre que chega ali que força o passe, não vai chegar não vai ser ideal. Ou tem jogador que vai chegar ali, pô, não dá pra passar, vou chutar daqui mesmo. Ou vou tentar driblar 3. Tu sabe que tem jogador que é assim. O Bellingham não, ele calmou, esperou, o Vini fez a corrida perfeita. É um passe que, apesar de ser lindo do Bellingham, né, muito bom, o passe quase que foi o Vini Júnior quase mandou, porque ele faz uma corrida tão perfeita, é como se ele indicasse pro Bellingham com uma seta. Meu irmão, é aqui, ó. E o Bellingham entende perfeitamente, toca no Vini. O Vini sai ali quase na marca do pênalti, né, finaliza muito bem no alto, tirando do goleiro Goulash. E faz aí o 1-0 pro Real Madrid em cima do RB Leipzig. E aí ele marca esse golão aí. E o que acontece? Ele comemora meio que a lá Cristiano Ronaldo. Ele dá aquela sentadinha na placa. Pra quem lembra aquela comemoração, né? Cristiano pegou, sentou ali, cruzou os braços, olhou pra cima. A do Vini, eu não cheguei a ver se ele chegou a cruzar os braços, deu uma abertura dos braços ali, né? Meteu O Vini deve ter ficado muito feliz com esse gol, porque imagina tu comete uma parada ali errada, quase vai pra rua, e aí logo depois tu mete um golaço desse aí, é uma sensação boa pra ele, né? Mas o que aconteceu depois desse gol aí? Meu irmão, o Leipzig começou a jogar, tá? Veio pra cima, e aí no final das contas, eles deram uma pressãozinha ali. Teve uma bola que cai no pé do Xavi Simons, Xavi Simons finaliza, ela tava indo no cantinho, velho. Ia ser gol do RB Leipzig, mas o Rudiger tira. E aí os caras estavam ali, bola pra um lado, bola pro outro, aquela pressãozinha. E no final das contas vem um cruzamento da esquerda lá no ataque do RB Leipzig. E o nosso querido Orban, justamente o mesmo que tomou o empurrão do Vini, o mesmo que tava marcando o Vini no gol, aparece, dá um peixinho perfeito. Lindo movimentação do zagueirão Orban, pra fazer o 1-1. Ou seja, o Leipzig, ele acreditou no começo do jogo, tentou fazer o gol que empataria a eliminatória, e quando tomou o gol, foi pra cima e continuou acreditando, e fez o gol que fazia um 2-1 no agregado, então ainda teria mais tempo, né? E aí, não sei como é que o Yuri viu esse jogo, mas na minha modesta opinião, depois que esse gol do Leipzig sai, o Real Madrid dá uma fechada, dá uma fechada, fica mais pra trás, o Leipzig é melhor, né, tomando as atitudes ali na partida. O Real Madrid até consegue às vezes segurar uma bola ou outra, assim, sem que entregue pro adversário, mas o Leipzig tava pressionando, tava conseguindo ir pro ataque. E aí, meu amigo, o que acontece, né? Aos 81 tem um escanteio, o próprio Orban sobe de cabeça e quase vira o jogo, manda pra fora. E aí, no último lance da partida, praticamente, né, na finaleira aí, era 92 minutos de jogo, 47 do segundo tempo, tem uma bola que sobra pro Dani Olmo na área, e ele num gesto técnico também perfeito, né? Ele mata no peito e sem deixar a bola cair, ele dá um chute que na hora que ele chutou, eu falei, que tanso, né, mano? Mas ele fez perfeito, ele bota a bola, um chute, aquele que vai pra cima e cai rápido. E quando ela cai, ela pinga no travessão. Quase entra. O Lunin tava vendido, tinha alguém em cima da linha ali pra pegar, acho que era o Carvajal, não sei se conseguiria tirar ou não, mas se aquela bola vai no gol, tenho a impressão que o RB Leipzig empataria ali, faria o 2-1 ali, e na prorrogação, não sei como é que seria, mas teria a chance do Real Madrid cair, cara. Esse jogo foi um jogo que o Leipzig foi mais perigoso, criou as melhores chances, quase empatou a eliminatória no finalzinho, então acho que os caras caíram de cabeça muito erguida, tá? E se tivesse levado pra prorrogação, cara, futebol é bandido. Futebol, como é que é? Um container de Pandora? Um container de surpresas.
Então é doideira que poderia ter acontecido aqui. Eu achei que o Real Madrid, porque eu fiquei pensando, cara, não tem nada contra o Real. Inclusive esse time deles tá muito maneiro. Adoro o Bellingham, adoro o Vini Júnior, né? Sou muito fã do Kroos também. Madridista roxo. Sou muito fã de vários jogadores. Dizendo aqui. Vários jogadores do Real, não tem nada contra esse. Ele mora na Espanha por quê? Mas eu pensei assim, pô, se o Real caísse, ia ser tão maneiro, ia ser tão divertido pra gente ter um assunto assim mais cabuloso pra falar, sabe? Um choque assim. Todo mundo ia estar tipo, caralho, o Real Madrid caiu, meu irmão. Mas não caiu. Seria a eliminação mais chocante do Real Madrid desde a eliminação pro Lyon em 2010. Aquele Lyon do Pjanic ainda, lembra? Se somar os dois jogos, o RB Leipzig foi melhor, né? Mas o Real Madrid, no agregado, meteu 2-1, empatando esse jogo de volta. E venceu o nosso Man of the Match, escolhido pelo Eurofute para ser o melhor da partida. E foi o Toni Kroos, né? Pra mim, comandou a equipe ali. Também teve um número de duelos ganhos, desarmes muito bom, né? Ele tava muito bem na marcação também. Cara, você sintetizou bem aí. Um jogo em que o Real Madrid deixou muito... Um jogo não, eliminatória de maneira geral, em que o Real Madrid inexistiu defensivamente, cara. Inexistiu. E assim, a gente já viu o Real Madrid ganhar uma Champions inexistindo defensivamente em 2021-22, mas foi aquela Champions do Benzema e do Courtois virado no capeta, né? Dessa vez eles não têm um Benzema e o Courtois só deve retornar nas semifinais. Então, não sei se fosse um time mais forte e mais cascudo, com jogadores mais, assim, acostumados a decidir coisa grande, se o Real Madrid teria passado, cara, sinceramente, porque eles deixaram muito, muito a desejar. Pessoalmente, eu fiquei bem decepcionado com o Real Madrid, né? Mas o fato é, a diferença entre os times era tão grande que mesmo com o Real Madrid se arrastando nos dois jogos, ele ainda conseguiu se classificar. Só para ilustrar aqui, eu tenho dados. Número de chutes do Leipzig nessa eliminatória. Somados os dois jogos, tá? 14 no jogo de ida e 20 no jogo da volta. 34 finalizações do Leipzig. Sendo que dessas 34 finalizações, 13 foram no gol do Real Madrid. Ou seja, eles finalizaram 34 vezes, 13 na direção do gol e marcaram apenas um gol. Isso mostra duas coisas. Primeiro, concedeu demais nessa eliminatória. E segundo, o Leipzig tá com o pé na jaca, né, irmão? Pelo amor de Deus, que pontaria horrível, assim, eu Leipzig, diria que cara. o Sesco na ida e o Openda na volta, né? O Openda teve várias chances de finalizar nesse segundo jogo, finalizou várias, muitas pra fora ali, tava realmente pouquíssimo inspirado. O Xavi Simons eu achei que fez uma eliminatória muito boa, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. O Dani Olmo, nem tanto, né? Apesar de ter tido esse lance aí, que ele meteu a bola na trave, quase fez o gol. Eu não gostei muito da eliminatória do Dani Olmo, esperava mais, né? Um cara que eu considero um jogador muito bom, né? Jogador espanhol. De maneira geral, cara, o Leipzig me decepcionou na parte técnica, porque assim, acho que na parte coletiva, o Leipzig funcionou muito bem, mas na parte técnica os jogadores pecaram demais, cara. Um pouquinho mais de capricho ali, um pouquinho mais de capricho, e eles poderiam ter tido uma sorte bem melhor nesse confronto contra o Real Madrid. Mas é o Real Madrid, né, cara? Times grandes muitas vezes precisam passar de fase jogando então o Real Madrid agora tem aí 3 semaninhas para se preparar para as quartas de final e tentar fazer melhor contra o próximo adversário, que muitíssimo provavelmente, a não ser que venha um Borussia Dortmund ou o PSV, muitíssimo provavelmente vai ser um adversário bem mais forte do que o RB Leipzig.